voltamos agora um pouco a respeito do domínio que Jezabel tinha, não só sobre o reino, mas sobre o cabeça do reino, da parte do norte de Israel, que no caso vinha a ser Acabe, né? E ela se mostra, né, mais perversa ainda no caso de Nabote, né? Você acha a respeito disso? Porque ela simplesmente fez isso por pura maldade, queria mostrar alguma coisa? Sim, eu posso. Ela sabe persuadir a pessoa, né? Porque a gente sabe que Israel ele tem uma lei em relação à possessão de terra, né? Que não pode tipo, entregar uma terra de determinada família para você ficar para sempre. Não tem. Pode deixar por um tempo e depois a terra tem que voltar para o seu dono original. E ali, o rei Acabe ele gostou muito, muito mesmo da terra de Nabote. E ele fez de tudo para o Nabote vender as terras dele para ele. Só que Nabote falou que não podia vender até por causa da lei, não podia quebrar a lei. O cara era honesto, então não podia fazer isso. Só que ali o Acabe deprimido, cabisbaixo, desanimado, Jezabel, o que está acontecendo? Aí ele foi lá e contou a história, né? Aí Jezabel, tu não é rei? Quem manda aqui é tu. Mostra pra que tu veio. Aí é verdade, sou rei. A mulher persuadiu o cara pra quebrar mais uma vez a lei de Deus, as leis ali, né? Desobedecer, pecar. E aí vai lá e mata Nabote, fica com a terra e fica felizão por ter feito uma atrocidade dessa. Diga aí, matou um justo, um honesto, que não fez nada de errado. Ainda foi festejar. Ainda foi festejar. Aí isso foi a gota d'água pra Deus, engraçado. Que até agora Deus tava aguentando. Tava mandando os profetas, olha, para com isso, não faz isso, volta pra mim, se arrependa. Mas depois dessa daí, aí Deus, olha, foi a gota d'água. Aí Deus mandou Elias lá, Elias já tava todo no, né? Já tava ali na contenda com Jezabel e Acabe, já tava ali, né? No empate ali, né? E Acabe e Jezabel já procurando ele pra matar. Aí Deus mandou Elias ir lá e falar: acabou o reino agora. Já foi. Tu vai morrer e ela também vai morrer. Acabou. Se a gente vê isso lá em 1 Reis, capítulo 21, do versículo 17 até o versículo 24. Ali Deus já, tipo, já dando o decreto de já era. Acabou a chance, não tem mais chance, acabou. Você vai morrer. E você também, ela vai morrer também. Pronto. Acabou-se. Sem arrependimentos. Já era. E aí entra aquela parte do texto que a gente leu, né? Dos cumprimentos. A gente leu só a parte da Jezabel, né? Isso, a gente já leu de Jezabel. Que é o finalzinho. Também tem o do Acabe. Do Acabe. Também. É. A gente vai falar mais Porque... sobre a morte do Acabe ou... Não, pode falar. Já estava falando do Acabe. Pode continuar. Da morte do Acabe? Com certeza. Pronto. Então o Acabe foi anunciado até mais para frente, né? Foi até o profeta também... Micaías, o profeta Micaías também foi outro, não foi só Elias não, tá? O profeta Micaías também, ele confirmou. Ele foi lá e também anunciou a morte do rei ali, se eles fossem para a guerra, porque ele estava indo para uma guerra com Josafá contra os sírios. Contra os sírios, estava indo para a guerra, e aí os profetas deles lá falaram que pode ir, que vai dar certo. E aí, Josafá queria um profeta que falasse a verdade. Parece que ia saber que tá, não, estou mentindo, quero alguém que fale. Aí o Micaías, ele já sabia, né? Aí Micaías foi lá e também profetizou a mesma coisa. Não, eu quero a verdade. Aí Micaías foi e falou: não vai não, que vai dar ruim. Tô pra dar uma resumida, né? Não vai não, que vai dar ruim. Aí o Acabe, ele peitou lá e falou: não, vamos sim, que vai dar certo e tal. E ele foi lá e falou: se for, você vai morrer. Aí eles foram e prenderam o coitado na prisão. Tá dando pão e água. Pão duro e água suja para ele tomar lá, digamos assim, né? Pão duro e água suja para ele tomar. E vai voltar, só tira quando eu voltar, falaram assim, né? Coitado, né? Só falou a verdade e pagou, como sempre, né? O profeta fala a verdade e o cara é perseguido. Mas infelizmente, foi o que aconteceu. O Acabe, para tentar, digamos assim, escapar da profecia, ele se disfarçou. Veja bem. Ele se disfarçou. Ele não foi vestido como rei. Ele se disfarçou ali, como qualquer um ali, qualquer soldado ou qualquer servo. Se disfarçou e falou para o rei Josafá ir como rei. Ou seja, olha a ideia do cara. Na cabeça dele, vão atacar Josafá e eu vou me safar.
me safar dessa profecia não vai me atingir. Só que o que aconteceu? O rei ali da Síria mandou que atacassem só o rei Acabe. Olha só, o rei da Síria mandou ataquem só o rei Acabe. O cara tava com raiva do rei Acabe. Não era Deus a falar, tava com raiva do rei Acabe. E o rei Acabe lá escondido, disfarçado, e o rei lá fora na frente na guerra, né? Vestido de rei. Aí quando os soldados do rei da Síria chegou lá, já pra matar, tá ali o rei. Aí quando chegaram lá, não é ele não. Não é Acabe não, então não vamos matar não, que não é Acabe não. As nossas ordens é para matar o rei Acabe. E quando viram que não era o rei Acabe, aí já se afastaram, ou seja, não mataram Josafá. Já se afastaram e foram pro rei Acabe. Aí teve um dos que atirou uma flecha a esmo. Atirou assim a esmo, atirou a esmo. Aí a flecha, adivinha quem atingiu? Adivinha? Acabe. Eu tô imaginando a cara do Acabe escondido, Acabe disfarçado e a flecha tirada a ele atingiu o rei Acabe. Eu fico imaginando a cara do Acabe comemorando assim? Olha só a cena. Exato, morri. E rapaz, ou seja, quando Deus fala, nada impede. Quando Deus manda e fala, não tem quem impeça. Tem um detalhe aí, a flecha ela foi precisa. A Bíblia diz que foi entre a fivela e a couraça. Isso, atravessou a brechinha assim, ó, a brechinha. É isso que eu tô falando. Qual é a chance, né? É isso que eu tô falando. Negócio uma flecha atirada a esmo, atingindo uma brechinha ali, ó, da armadura, pra matar o cara. Ficou com cara de desenho animado essa morte aí. Aquele Exato. vivi, aí morri. Parece cena de filme. Igualzinha. Cinema. Absoluto. Isso só mostra o que pra nós? Que quando Deus fala, ele cumpre. Não tem quem impeça. Você pode tentar fugir. Você pode tentar dar o seu jeito, digamos assim, para tentar contornar, para tentar impedir o agir de Deus, mas não dá. A Jezabel, de certa forma, também estendeu um pouquinho a vida dela útil, né? Só uns diazinhos. Jezabel deu uma extensãozinha. Um tempinho a mais, né? Jezabel foi mais pra frente. Mas Jezabel... Mas ela não escapa, porque Deus, vou fazer de você pior. O dele foi cômico, mas o teu não vai ser. Você vai ser tipo filme de terror. O dela foi, viu? Se a gente for, quando a gente vê no texto, né? No começo. Como foi lido no texto, nossa mãe. Eu acho que das pessoas, biblicamente falando, que tiraram Deus da paciência, só conheço duas pessoas que conseguiram, três que conseguiram o Lúcifer, né? Mas sem contar o Lúcifer, só mais duas pessoas conseguiram tirar Deus da santa graça. Em relação à humanidade, você fala. Uma é a Jezabel, ela conseguiu tirar a paciência de Jeová, e o outro é o neto do Nabucodonosor. Esses dois conseguiram tirar Deus da graça. Deus saiu do trono. Falou, eu vou acabar com a sua raça. Na verdade, Deus manda uma carta pra ele, escrita a detalhe, a dedo, viu? Literalmente, porque uma mão escreve. Eu te odeio tanto que vou escrever como você vai morrer. Você vai morrer. Assinado. Aí o que tá escrito aí, ó. Tá assim. Pra ver o nível da gravidade do negócio. E o dela, a profecia dela foi pesadíssima. Em outros personagens bíblicos, nenhum morreu como ela morreu. Acho que a morte dela foi a mais tenebrosa, a forma com que ela morreu. E o detalhe de Acabe, para se cumprir até a profecia de Elias, né? É que ele ia morrer sangrando, ele ia morrer por sangramento mesmo ali. Que ele, quando foi ferido pela flecha, ele não morreu na mesma hora, não. Ele tentou se afastar do campo de batalha e tentou tratar ali, mas ele não conseguiu. Ele morreu por sangramento e na passagem que fala, o Elias falou, né, que os cachorros iriam lamber o sangue dele, né, ali no tanque de Samaria, onde prostitutas e as pessoas que consideravam que seriam pela morte na bote, ou seja, ali Deus realmente foi a gota d'água mesmo para Deus, essa questão de ter matado Nabote, que foi um homem justo ali, íntegro. E nas duas mortes aparece cachorro, né? Irônico, né? Isso. Nas duas mortes aparece cachorro. Tanto na do esposo quanto da esposa. De Isabel. E a palavra de Deus diz, né? Que os cães não herdarão o reino de Deus. E não é referente ao cachorro. Se o cara foi lambido por cães, o costume dos cães é só lamber outros cães, né? Então, olha a referência aí, né?
de você, tipo assim, na sua morte haver cães. A presença de, tipo assim, uma referência de que você tá ali condenado a não entrar no reino de Deus, porque Deus disse que cães não entrarão. E, tipo assim, não é só a representação do animal, mas é as suas atitudes. Você Ele foi rebaixado. como um cão, entendeu? Exato. É porque, tipo assim, o cão, ele come, né, sua própria... É porque o cão aí, no caso, é a pessoa que foi se rebaixar àquele Exatamente. nível. Foi rebaixado para aquele nível. Não, mas tem um detalhe. O cão, ele não come a própria defecação. Uhum. Basicamente, as atitudes que demonstram você comer o seu próprio coliforme fecal é justamente as atitudes que Acabe e Jezabel tomaram, né? Comeram aquele... Não posso dizer isso. É, irmãos só, Os né? dois foram. Não deu pra entender Os irmãos entendem. Resumindo, os dois foram muito ruins e a consequência veio, né? A consequência dos atos veio, mas Deus avisou antes, né? E Deus sempre avisa antes para se arrepender, mas eles não se arrependeram. Aí Deus avisou, deu o aviso lá da execução da consequência dos atos deles, né? No caso, tanto do Acabe quanto da Jezabel. Aí a consequência foi pesadíssima, né? E como o bom ditado diz, quem avisa, amigo é. Exatamente. E Deus é o melhor amigo, ele sempre avisa. Só para complementar, né, a questão do Acabe, né, ter morrido com a flechada, um dos filhos dele, né, o Jorão, ele também foi para uma batalha e ele levou uma flechada também. Só que aí, nesse caso, foi diferente, porque não morreu na primeira flechada, tá? Ele voltou, ele se recolheu para se recuperar. E aí, né, nessa que ele se recolheu para se recuperar, teve um golpe de Estado, né, causado por um dos generais dele, que é o Jeú. Aí o Jeú acabou de matar ele, né, com uma flecha no coração. Ele levou uma flecha. De qualquer forma, foi tal pai e tal filho. Eles morreram com uma flechada e não importa, né, morreu com uma flechada. É interessante isso, né? Eu acho interessante essa questão. Mas aí o Jeú acabou tomando o lugar do Jorão, né, do filho da Acabe, né? E é por isso que tem o versículo que eu li, né, da morte lá de Jezabel, no começo, né, que eu li sobre a passagem da morte de Jezabel, onde o Jeú chega lá, né, no castelo lá, e aí Jezabel fala sobre, né, ele ter matado o senhor dele, que justamente o senhor dele era o Jorão. Tá? O senhor dele lá que a Jezabel falou sobre era o Jorão, que ele tinha matado o senhor dele. O Jeú tinha matado o senhor dele. Né? E aí foi que ele falou, quem tá comigo, joga essa mulher de cima. Aí o eunuco tava com ele, foi lá e jogou ela lá de cima do alpendre. E detalhe, ainda teve antes de Jorão, né? E Jeú, teve Acasias também, né? Então, Na época, ela falou até Moabe se revolta contra o reino de Israel, né? Acasias adoece e também morre. Eu pulei ele. Ele morre. Ele também seguiu a mesma coisa de Acabe e de Jezabel, né? Tipo, toda idolatria, tudo aquilo lá, toda mazela que os pais dele ali faziam, o Acasias também ele fazia. E aí ele adoeceu, e aí ele pediu para consultar um profeta de Baal para saber se ele ia sarar. Aí quando Deus viu isso, mandou Elias ir lá e falou, olha, vai lá, fala para os mensageiros dele lá que ele vai morrer, não vai sair não. Por que ele estava consultando outros deuses? É para me consultar. Vai morrer também, pronto, ele morreu. O reinado dele foi de 2 anos só. 2 anos depois, aí depois disso assumiu o Jorão, o irmão dele. Curioso esse caso, né? Porque geralmente o escritor ele não foca em pessoas que fazem assim, tipo, uma descrição tão detalhada do reinado de uma pessoa que fez tantas atrocidades, mas Acabe fez tantas que ele teve que fazer uma descrição detalhada do reinado dele, né? Interessante. Verdade. Ele foi o rei, provavelmente, desse período aí, que foi mais teve destaque no texto de reis. Assim. Dos que passaram, né, no Reino do Norte, pouco mais se destacou. Enfim, depois dessa conclusão, né, de todos os reis maus, a gente tem o caso de Elias, que cumpriu o seu chamado, né, o seu propósito de levar a palavra do Senhor a esses reis e acabar com os seus reinados, supostamente, né? Só que a linhagem ainda continuou, né? Mas enquanto isso, Elias, ele teve a sua passagem até o início do livro de 2 Reis, né? E dessa vez ele é elevado aos céus, né? Deus quer pegar ele, quer buscar ele para si, pela carruagem de fogo e também pelo redemoinho, né? Que nós vemos. E agora sobra o nosso querido Eliseu para dar continuidade, dar progressão às palavras do Senhor, né?
E, assim, a respeito de Eliseu, né? Eliseu, ele pede uma porção multiplicada várias vezes do espírito que habitava em Elias, né? Qual é a diferença entre essas porções, assim, do espírito? Havia uma quantidade que fazia você ser, assim, realizar mais milagres, menos milagres? Eu vou dar um exemplo certo, assim, não estranho, tá bom? É o mesmo que ele ser assim, tipo, o super-homem, um exemplo, e ele pedir para ser algo mais, entendeu? Algo mais poderoso que o super-homem. Será que Para as pessoas entenderem. Será que o Eliseu pediu isso para também ser arrebatado, como foi Elias? Eu fico pensando. Né? Ele viu e que... Se ele viu o Elias sendo arrebatado lá no redemoinho, lá subindo, Porque né? ele vê ali... Aí será... Eu tô usando o exemplo do super-homem, que é um exemplo mais comum, né? Eu pedindo mais. É porque você vê ali, mas aquilo ali já é uma pessoa extraordinária. Eu quero ser mais. Entendeu? Aí o pessoal diz, esse irmãozinho tem olho gordo. Não é isso, irmão, entenda. Ele vai agora passar por uma jornada diferente, talvez, do Elias. Tá? Ele não vai... A pessoa que vai acompanhar o Eliseu, que inclusive, deixando bem claro, ele tem uma companhia também, tá? O Eliseu tem uma pessoa acompanhando ele. Só que essa pessoa não era na mesma linha de pensamento que ele, não. Tá? Eles não pensavam iguais, como foi o caso do Elias e Eliseu, que tinha uma linha de pensamento igual. O que estava acompanhando o Eliseu agora nessa jornada não tinha esse mesmo pensamento. Então, o Eliseu sabia disso. Tá? Então, ele sabia que precisava de mais graça da parte de Deus para poder passar por tudo. Né? E ele não queria, talvez, passar, pelas dificuldades que o Elias teve no ministério. Pode ser. Porque também tem isso, né? Ele sofreu muito. Ele estava mais tempo, né, no ministério. O Eliseu chegou agora e ele não sabe o futuro. Ele não tem como prever o amanhã. Vai ter outro Acabe? Ele não tem como fazer uma previsão dessa. Exato. Né? Então, para precaver, eu vou pedir mais graça mais forte. para poder me garantir por aqui, por baixo. Só que é o que eu tô falando no exemplo do super-homem, que a pessoa pensa assim, mas ele vai querer fazer tudo extraordinário, vai querer aparecer, quer dizer, não é nem por isso. É porque ele sabe que vai ter necessidade naquele ministério, naquele trabalho mais para frente. E ele estando mais qualificado, digamos, para fazer as coisas que Deus quer, as coisas fluem melhor. O ano melhor acontece, entendeu? Não é para questão de status ou de ficar aparecendo. Ele é até bem discreto, na verdade, né? No decorrer do texto, você nota que ele é bem mais discreto até do que o Elias, até em algumas vezes. Né? Ele não fica se aparecendo, se mostrando. Eu vou dar destaque apenas a duas situações dele, que foi o da viúva, né? O azeite da viúva, né? Que ele foi lá para multiplicar o azeite da viúva. Machado. Né? A do Machado, que também é famosa também. A dos cabas que riam dele e a Azusa foi lá e pá. Mas tem um que eu gosto muito, polêmico, que é o do Naamã. Né? Porque tem a questão também da pessoa do Naamã, né? No contexto, não é só o dele. Por favor, né? Por favor, pode falar a respeito do Naamã que agora... Prossiga. A do Naamã é o seguinte, o Naamã é um tipo de pessoa, como é que eu posso dizer sem ser mal educado? Obrigado. Soberbo, obrigado. Soberbo. É mais humilde. Soberbo. Uma pessoa soberba, presunçosa. Ele se achava, né, bonzão. Aí o servo do Eliseu, que é aquele que eu citei antes, né, que ele estava lá, ia lá, falava, Senhor, ele não quer ir mergulhar no rio sujo, me ajuda aqui. É uma autoridade, como é que eu vou falar isso para ele? Ele falou, só faltou dizer, faça o que eu estou te falando. Só faltou Eliseu dizer isso para o servo. Né? E o servo foi lá, e aí depois ficou o Naamã pensando, aquele famoso, né, o brasileiro, faça ou não faça? Faça, não faça. Fica aquele no muro, né? E na verdade se sentiu insultado, né? Ele ficou bem insultado. Tem rios mais limpos, mais bonitos, né? Tinha que ser lá aquele... no reino, porque ele tem que tomar banho nessa água suja. Aí foi o que o servo dele falou, né? Hoje em dia, provavelmente um dos rios mais poluídos do planeta é o da Índia, é o Ganges. Né? Você imagina tomar banho naquilo ali, para ser curado. Deus é more. More is more.
Vai ser curado, vai ser curado. É muita fé, irmão. É muita Só que fé não. em Jesus. Apesar que os indianos descem para ser curados, fazem o mesmo processo, né? Eles fazem para poder ser curados, para receber a aquela bênção. água. Enfim. Mas eu não tenho essa coragem. Eu sei o nível de poluição que tem ali. Aqui no Brasil é o Rio de São Paulo, é o Tietê, né? Que é o famoso. Também não tomarem banho ao rio. Se bem que tem uma parte do Potengi ali que eu também não recomendo. Por favor. Tu acredita que já É viu o esgoto. uma polêmica que Infelizmente. estavam pegando o rio, a parte do rio Potengi, para lavar as verduras que vendiam num certo tipo de feira por aqui. Senhor, meu Quando Deus. eu ouvi isso, eu fiquei sem acreditar, cara. Mas tem que lavar suas verduras em casa, passar água sanitária, o que for possível. Água sanitária, com certeza. Depois dessa. Tem que passar água sanitária, porque tem coisa. Enfim, na mãozinha. Sim, aí Naamã, depois de muito reclamar, de ficar tentando contornar a situação, desceu. Né? Fez tudo conforme Eliseu, no caso, o rio, havia orientado ele, ele foi lá e foi curado. Né? Tomou o banho de água suja. Né? E a sua impureza, digamos, ficou lá. Né? Aí ele veio para dar graças e tudo, aí ele diz, manda isso aqui, tá. E o servo um pouco incircunciso. O circunciso. O servo incircunciso, né? Tentando ali, né? Não um contorno, é meio político, né? Não é uns políticos nossos, um contorninho por aqui. Né? Irmãos, não façam isso, pelo amor de Jesus. Sejam servos fiéis. Como é que a pessoa trabalha com... Isso que eu até perguntar, vocês podem também falar alguma coisa. Como é que a pessoa trabalha com o profeta? Você sabe quem é o profeta. Ele fala com Deus. E você fica simplesmente tentando contornar para ter privilégio. Tentando enganar, né? Tentando enganar Deus. Varão do suborno. Aí para Não, o suborno, perante Deus, você quer enganar o profeta. Fala sério. Aí, essa questão, Leandrão, aí já pega aquilo que você falou no começo, né? Que o povo, muitas vezes, vive de fachada. Vive, tipo assim, eu sou cristão, sou evangélico, mas na verdade não é. Eu tenho um relacionamento com Deus, mas na verdade não tem. Não. É justamente essa questão aí do servo de Eliseu, né? Que ele parecia ter relacionamento com Deus, mas não tinha. Que tentou enganar Deus, tentou enganar Eliseu e a Deus, mas não dá pra enganar, né? Também é cara de pau, né? Mais um adendo, né, a respeito da história de Eliseu, é que fazendo um ponto de referência com a de Jesus, a gente percebe que os milagres que Jesus faz têm um pouco de relação com os que Eliseu também fez. Perceba que quando Eliseu ele multiplica o vinho, a farinha e o azeite da viúva, você percebe que tem a ver com a multiplicação de pães e peixes de Jesus. Você vê que o machado levitando, você tem muita comparação de próprio Cristo, entendeu? Andando sobre as águas. Então, meio que assim, Jesus ele fez uma representação assim um pouco à parte, né? Deu para entender, mas também um pouco de referência com os milagres de Eliseu. Alguns outros profetas também, referência da época, a gente também tinha o caso de Jonas, né? O de Amós e o outro era Oséias. Profeta, no caso. Os profetas, né? E Jonas, ele... Bom, a gente conhece a história dele, né? A respeito dele ser chamado para enviar uma mensagem ao povo de Nínive, que era o povo assim. E Jonas disse, não quero não. Posso não. Não quero não. Só que Jonas, né? Assim, ele sabia do seu propósito e negava o seu propósito. O seu chamado. E a gente sabe que acontece muitas vezes com nós que somos cristãos, né? Isso tem uma relação muito forte com os dias de hoje. Por quê? Porque se Deus te chama para alguma coisa, meu irmão, faça. Porque às vezes ele vai te fazer, seja por bem ou por mal, o propósito dele. Essa é a dura realidade. Porque os planos de Deus não podem ser impedidos. Seja você bom ou ruim, os planos de Deus não podem ser impedidos. Que é o caso de Balaão, né? Que Deus fez assim um caso extraordinário de um animal falar. Então, ou seja, Deus vai usar qualquer meio para fazer com que a sua obra seja completada. E do caso de Jonas não foi diferente, né? Ele pegou justamente um navio em direção contrária, que era para ele ir. Deus faz com que lancem ele fora do navio, porque percebem que as tempestades e tudo que estava acontecendo dentro ou externamente do navio era por culpa dele. Ele mesmo revela isso. Lançam as sortes, descobrem que é ele, jogam ele para fora e ele é engolido por um grande animal, né?
Enfim, muita gente diz que é sobre uma baleia, mas é bom alertar, né, que na época, da época não tinham costume de acreditar que a baleia era um mamífero. Não tinha esse conhecimento. Que a baleia, na verdade, é um mamífero. Né? Possui mamárias. E no caso de um peixe, não possui. E a gente descobre que hoje em dia não. A baleia realmente é um mamífero e aquilo que a gente está falando é um grande peixe. Não sabemos ao certo que grande peixe... Se é um peixe ou será uma baleia. Acredita sim. Por ser uma baleia, porque não existia um sistema respiratório e também digestivo a respeito da baleia. Mas o pessoal fala muito respiratório porque ela não respira, né? Realmente. A transferiria Embora o tinha oxigênio. muitos animais naquela época que foram extintos hoje, a gente não sabe de muitos bichos. Sim, tá. Essa é a dúvida da gente, né? Por isso que fica em aberto essa questão se é baleia, se é peixe. De 3 mil anos Era pra cá... algum bicho aquático enorme que engoliu o profeta. 3 mil anos para cá existe uma diferença entre a fauna marítima, né? Há uma evolução, seja para mudança ou qualquer outro tipo de coisa, né? E a gente vê que Jonas, ele depois de passar 3 dias meditando, refletindo, né? Um homem primitivo assim, ó. Puxa, eu devia ter feito, né? E ele percebeu que era realmente a missão dele, ele vai lá, ele prega, ele cumpre a sua missão e, graças a Deus, né? Ele cumpriu o que Deus falou, né? E a gente também tem o caso de Amós, né, Leandro? Só um detalhe antes de entrar no Amós, aproveitando isso, o que ele foi lá também tratar ainda se tratava do mesmo assunto do Elias, que era idolatria, que eles estavam afastados de Deus, que negócio todo. Se o povo de Nínive ouviu ou não, aí é com eles, mas Jonas cumpriu o seu propósito. Ele cumpriu o propósito. Agora que eu ia até brincar, né? Acho que os primeiros crentes ali nessa parte do texto do Jonas foi o pessoal que estava no barco. Porque eles tinham que crer realmente que era o Deus de Israel. O impressionante é porque eles acreditavam mais do que o próprio Jonas. A ironia. O seu Deus está querendo nos matar por sua causa. Eles acabaram sendo mais crentes do que o Jonas. Bom, e o Amós, especificamente, os mesmos problemas, ainda com relação à idolatria, só que no caso do Amós ele conseguiu ainda contornar a situação, né? Assim como o Jonas. Né? E no caso em Nínive, ele também conseguiu contornar essa situação temporariamente, lembrando que os dois casos, né, tanto do Jonas quanto do Amós, foi temporário. Você contorna a situação ali de um determinado momento, né, com a volta deles para Deus, de certa forma, mas aquilo não vai durar para sempre. Isso vai se perdurar, vai ficar um tempo, mas depois ela sai. E o último dos profetas aqui do norte, né, podemos dizer assim, que leva o mesmo nome do rei, o último rei também do norte, é o Oséias. Oséias, ele também na mesma linha, nessa questão da desobediência, da idolatria e de como também já foi falado, até Leandrão ressaltou essa questão do povo viver uma falsa religiosidade, né? um falso relacionamento com Deus, porque eles pecavam voluntariamente, não é pecar sem querer, né? Mas eles planejavam o pecado, eles pecavam voluntariamente mesmo, tudo já planejado, tudo acreditado. Jesus até e fala depois, da prostituição, né? E depois eles tipo, depois a gente sacrifica a Deus, tá tudo bem. E Deus ele fala que ele não quer sacrifício, ele quer obediência. Ele quer que realmente eles tenham uma vida reta, uma vida direita diante de Deus, né? Deus quer isso deles. Só que eles vivem com essa falsa religiosidade, né? Esse falso relacionamento com Deus. E a gente vê muito aí afora também, né? No dia de hoje. Pessoas que se dizem ou que aparentam ser, mas que por trás acabam fazendo coisas que não tem nada a ver. Ou, como hoje em dia está muito mais escrachado, fazem mesmo assim, tipo, na cara de todo mundo, mas que se diz ser cristão. Eu já vi até muitas pessoas que, funkeiros, que falam, não, sou crente, sou evangélico. Você é funkeiro, você canta músicas, tipo, promíscuas, como é que você se diz ser cristão, se diz ser evangélico? Então, tipo, mas o inimigo já cegou de uma maneira, e a história só se repete, como a gente já falou de começo. O inimigo também cegou de uma maneira o povo aqui, que só pensa, não, faço uma oraçãozinha aqui, tá tudo bem, eu consagro aqui, eu sacrifico aqui, tá tudo bem. No caso, eu dou um dízimo aqui, pronto, tá tudo bem. Não é assim. A gente sabe que não é assim. É como a gente fica barganhando com Deus. Barganhando com Deus ou tentando, tipo, vou me purificar dos meus pecados e tá tudo bem. Não é assim. Leandrinho, e a respeito da comparação que Deus faz do relacionamento dele com o povo e de Oséias com a mulher dele? Sim, também. Isso. Bem lembrado da questão de ter pego
que Deus mandou, tá? Não é que ele estava casado com a mulher e a mulher acabou se prostituindo, traindo Oséias, não. Deus mandou Oséias pegar uma mulher prostituta e se casar com ela e se relacionar com ela para trazer aquele simbolismo justamente da traição do povo de Israel, no modo geral, não só Reino do Norte, Reino do Sul, mas agora o povo de Israel num contexto geral, né, que está traindo a Deus. Que está traindo a Deus com as suas idolatrias, com a sua desobediência, né, porque não é só questão de idolatria, porque tem outras leis, tem outros mandamentos do Senhor, né? Óbvio que está quebrando idolatria, certamente está quebrando tudo, né? Por estar idolatrando outros deuses. Né? Então aí foi só um simbolismo da parte de Deus para mostrar que como Oséias, né, a mulher dele estava fazendo ali, né, a questão da prostituição ali, Deus também sentiu do mesmo jeito, né, que Israel estava sendo uma prostituta. Né, Deus querendo cuidar, Deus querendo tratar, Deus querendo... E Israel sempre se negando, sempre traindo, ou é tratado por um período, depois vai lá e trai de novo e fica nessa. Vai e vem, vai e vem. E o triste também que o Xará, né, que é o rei, Oséias também, né, no lugar de você ajudar, porque eu não estou falando porque eles são charás não, tá? Mas eu falo assim, no lugar de ele ajudar, porque ele é o líder da casa, né, ele que está governando. No lugar de ele também se inclinar para Deus, não. Ele segue na mesma onda do povo. Entendeu? E outra, piora a situação até com relação aos próprios vizinhos inimigos. Né? Porque no lugar de você criar uma boa relação com eles, você cria nada. Não quis criar boas relações com ninguém. Ficou isolado politicamente, digamos assim, hoje, né? Ficou isolado politicamente. Não queria ter relações com o sul, não queria ter relações com os vizinhos do lado, quer dizer, tudo foi piorando. Não queria ter relação com Deus, quer dizer, queria ficar isolado ali, fazendo as coisas do jeito dele, da forma dele, né? E o Oséias, no caso o profeta, né? Tentando fazer com que eles se voltem para a luz. Literalmente, você volta para servir a Deus. E eles não queriam. Aí a gente fala assim, mas é o povo. Não, o rei também. O rei ele também tinha responsabilidades com o povo. Ele também poderia mudar essa situação. E ele tomou a decisão de não vou mudar. Não quero saber se é o Xará, se ele está dando um exemplo mais pesado. Eu estou até pelo exemplo mais pesado, acho que para pegar o rei também, né? Para ver se o rei se entendeu, se tocava. O que ele estava fazendo? Porque a prostituta ali era ele. Muito mais do que o povo, muitas das vezes. Porque ele não queria reconhecer que Deus estava certo. E que aquilo que eles estavam fazendo, aquela prática, ele tinha que mudar. E tinha que partir dele. Entendeu? Então o problema que estava lá nos outros reis, aqui foi se agravando, porque já veio nessa linhagem todinha. Terminou nele. Aí falou, agora só porque você também está assim, você vai perder o seu reino. Exato. Mas teve muito aviso antes, como a gente falou. Deus foi muito paciente. Deus ele sempre é muito paciente, sempre Deus chega com um aviso primeiro, ó, se arrependa, não faça isso, não vá por aí, entendeu? Ainda botou um xará para ver se dava... Pois é, né? E se a gente lê todo o livro de Oséias, né, a gente vê que Oséias o tempo todo no livro dele fala sobre essa questão do arrependimento, fala sobre essa questão do Israel se voltar para Deus, e que se não voltar, infelizmente vai acontecer isso, isso e isso. Infelizmente a gente sabe que foi o que aconteceu. Eu quero até deixar aqui os versículos, os versículos principais, que é muito conhecido, né, de Oséias. Oséias capítulo 6, versículo 3, Oséias chamando o povo, tentando criar consciência, que fala, Oséias capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, né? A parte A é a mais conhecida, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como alva será a sua saída, e ele a nos virá como uma chuva seródia que rega a terra. Que é aquela chuva que vai lá e cuida do plantio, que cai para tratar ali, e poder curar ali o plantio, poder fazer o plantio ficar forte. Então, Deus está falando que se conhecer a Ele, que não é só conhecer por conhecer. Conhecer aqui é tipo realmente se relacionar com Ele, fazer a vontade dEle, obedecer a Deus. Porque conhecer por conhecer, tem muita gente que fala que conhece a Deus, mas desobedece totalmente a Deus. Não é esse tipo de conhecimento, de conhecer ou só ter o conhecimento que o Oséias está falando aqui. Mas é realmente de conhecer e prosseguir, ou seja, de continuar tendo esse relacionamento de conhecimento e se envolver com Deus. E se afastar... diariamente. E se afastar do pecado.
E Deus ele vai vir, vai nos sarar e vai mudar a nossa história. Né? E no versículo 6 ele fala, puxando a orelha mais uma vez, porque eu quero misericórdia. Deus falando pro povo, eu quero misericórdia e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Então Deus ele afirma mais uma vez, não quero religiosidade de fachada, não quero seus holocaustos, que tipo, também teve outras passagens de outros livros que também falam essa questão do povo sacrificar para se limpar do seu pecado, mas mesmo assim continuar pecando. Amanhã a gente pega aqui hoje, amanhã a gente vai sacrificar mesmo, que está tudo bem. Pô, vai ir assim. E hoje em dia é do mesmo jeito, né? Hoje em dia é do mesmo jeito. A história só se repete, só está um pouco diferente que ninguém vai sacrificar o bichinho lá. Aconteceu no peito de Jesus e pois acontece hoje. E acontece hoje. Olha como é interessante, né? O Senhor já avisa desde o período de Samuel. Porque o que Samuel fala, o que Deus fala para Saul usando Samuel, né? Capítulo 15 do primeiro livro de Samuel, versículo 22 e 23 diz. Exatamente. Porém Samuel disse, tem porventura ao Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como é que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, o atender melhor é do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas reis. E a gente está falando sobre reis. E Deus cancela o reinado de Saul. E poderia até ser que Saul se arrependesse. Podia, porque Deus ama o arrependimento, assim como ele amou o arrependimento de Davi. Sim. Deus perdoou Davi, claro, ele sempre nos perdoa, mas o que? Saul continuou com suas práticas, continuou na desobediência. E isso foi o estopim, o ponto principal que fez com que Deus não quisesse mais que ele reinasse. Agora tem muita gente que pergunta assim, mas e se o Osés, agora o rei, né? Se o Osés tivesse tomado uma atitude diferente, tivesse ouvido Xará? Né? O que teria acontecido com o reino do norte? Permaneceria daquela forma? Não. Deus ama atitudes diferentes. Não, eu falo assim, permaneceria sendo um reino que eu estou falando. Sim. No aspecto de ser um reino. Porque, no caso, eles mudariam as atitudes deles, mudariam a forma de vida, porque o rei estava ditando as regras. Tá entendendo? Quer dizer, se o rei, pelo menos, a mensagem tocasse pelo menos o coração, acho que do rei, pelo menos o rei, eu acho que ali haveria talvez uma mudança. Talvez houvesse uma salvação para aquele povo, digamos assim. Porque tudo partiu do trono. Todo problema vem do trono para baixo. Não é de baixo para cima, em direção ao trono. Porque no início a gente falava muito isso, né? Você vê a influência de fora para o trono. Com cabeça e vai descendo. Mas aqui no Oséias, a diferença é porque a influência já está vindo agora do trono, inverso. A influência não está indo em direção ao trono, mas o trono está influenciando a população. Então o rei precisava mudar para que o povo inteiro seguisse o rei certo. E não aconteceu isso. Tanto que a mensagem da prostituta, né? É exatamente que o povo estava se permitindo fazer, se prostituir com o pecado, de certa forma, porque quem estava liderando a sua casa, e por isso o uso do Osés, rei, Osés, profeta, porque o Osés que estava com a prostituta era o rei. Entendeu? A conexão. Muita gente não percebeu esse detalhezinho. Foi de propósito. Ele não escolheu o Osés aleatoriamente. Ele sabia que aquilo ia atingir o rei diretamente, porque era outro Oséias, passando por uma situação parecida, com um contexto parecido, para que o texto entendesse que era ele o problema. Então, se ele mudasse, contornasse a situação, eu acredito que a situação do povo do norte teria mudado. Não teria se permanecido daquela forma que eles ficaram. E o reflexo lá na frente de Jesus, né, que é o principal, também seria diferente. O povo do norte provavelmente teria tido uma relação diferente com o povo do sul. Não aquela que a gente vê nos textos, no Evangelho. Né? Mas por causa da decisão de um, todos o seguiram e todo mundo se precipitou para a sua própria ruína. Né? Então o reino do norte acaba com esse rei. Porque o rei simplesmente não queria mais nenhuma comunhão com Deus. Diferente dos outros que tentavam dar um jeitinho brasileiro, né? De ter uma relação amigável com Deus, ele não estava nem aí. Ele pouco se lixava com relação à relação com Deus. Esse é aquele que mais ignorou Deus, assim, dos reis da lista. Foi o que mais estava nem aí. A respeito assim, tipo assim, você tira, vai enfeite, né? Você tira um pouco da parte política e da parte religiosa.
a gente tem na cultura judaica, né, um elo muito forte entre você estar crescendo e conhecendo a lei. E a lei, ela faz muito referência, querendo ou não, ao próprio Deus. Então, as pessoas, até os próprios reis, né, o sentido é que quanto mais é a nobreza, mais você tem acesso ao conhecimento. Não é verdade? Então, os reis que eram para ter mais acesso ao conhecimento sobre a lei, sobre regência, são os que mais se pervertem. E é interessante porque se você olhar para uma hierarquia, você vê que não é uma escada, é uma pirâmide. E quanto mais no topo você está numa pirâmide, maior é a chance de você escorregar de lá. E as pessoas que estão em cima, às vezes, elas não percebem o quão cuidadoso você tem que ser para você administrar um reino, para você ser referência para as outras pessoas. E isso é também nos dias de hoje, porque cada um é uma referência como cristão na sociedade, entendeu? E a gente não está em cima, mas a gente tem que ter o risco que mesmo a gente estando aqui, a gente pode cair também, pode tropeçar. E esse tropeço pode ser referência para outras pessoas. Zombarem de nós, zombarem do Evangelho, zombarem de Cristo, e isso pesa pra gente, sabe? Porque é muito importante, não a nossa imagem, mas a forma que Cristo vê a gente e a forma que, tipo assim, a gente reluz Cristo na vida de outras pessoas. Entendeu? Essa é a importância da gente ter esse cuidado que os reis não tiveram em referente ao próprio Deus na vida deles. Então, Leandrinho, a respeito de toda a suma que vimos hoje, né, o que você acha a respeito do livro de Reis, sobre o que ele pode agregar para a nossa vida, o que pode trazer para os dias de hoje? A gente vê que ouvir a Deus, se relacionar com Ele verdadeiramente, obedecer de coração realmente os seus mandamentos, sua vontade, é a melhor coisa a ser feita, porque a gente realmente vê muitos altos e baixos, né? E o povo ele passa um período andando corretamente, depois cai, depois vai de novo corretamente, como até foi falado aqui, né? Foi levantado pessoas que faziam o povo andar corretamente dentro de Deus. Daqui a pouco o povo caía de novo, essa pessoa morria. Por quê? Porque o povo, infelizmente, muitas vezes, não na sua totalidade, mas só uma parte, né? Tinha um relacionamento real com Deus, mas grande parte dele não tinha. Porque se tivesse, quando essa pessoa que fez todo mundo andar corretamente morresse, todo mundo ia continuar andando corretamente. Mas sempre quando essa pessoa que anda corretamente morre, aí o povo já desanda. Né? Grande parte do povo já desanda. Só estava esperando ele morrer para eu poder ser... Né? Então aqui nós, quando a gente pega o livro de Reis, também como foi falado em relação aos profetas também, quando a gente vê essa questão, é para nos despertar, eu vejo assim, né? Para nos despertar para ter um real relacionamento com Deus. Eu sei que o principal tema aqui foi em relação à idolatria, né? Que obviamente quando você tem um relacionamento com Deus real, né? Você não vai idolatrar, né? As coisas nem ninguém. Né? A única pessoa que vai adorar de verdade é Deus, só Ele. E só Ele é digno, né? Mas também tem a questão do verdadeiro relacionamento com Deus, que eu vejo essa questão, o verdadeiro relacionamento com Deus. Até o exemplo do Jonas, né? Que tentou fugir e no final das contas era com ele mesmo, porque Deus também queria tratar o Jonas. E a gente entende porque ele quis fugir, porque realmente o povo de Nínive era uma nação assim terrível, fazia coisas atrocidades assim. Se você pesquisar, você vai ver que não é coisa boa não. Por isso que ele queria que o povo morresse, né? Ele não queria salvação do povo não. Mas aí foi até como o Leandrão falou, né? Quando o cabeça que foi o rei, eles reconheceram e se arrependeram e começaram a buscar a Deus e pedir perdão e tal, né? Que teve essa questão de se vestir de roupa de saco e se humilharam. E colocou até os bichos para jejuar também. Então, quando a partir daí o povo começou a viver na direção de Deus, né? Começou a parar de fazer aquelas atrocidades. Óbvio que também quando esse rei morreu, também voltou tudo, né? Infelizmente. Quando morre a pessoa que se arrependeu, acaba voltando. Para você ver, né? Que a questão do ensinar, o ensinar mesmo, que não só viver de fachada, estamos aqui vendo um podcast, né? Mas não só de viver tipo, eu tenho conhecimento bíblico, eu sou cristão, mas de realmente ser cristão, de realmente ser a igreja do Senhor, de realmente estar ali com Deus, realmente fazer parte e realmente se relacionar com Ele, de realmente orar a Deus, não só bater o ponto, eu oro como se estivesse batendo o ponto, como fosse uma coisa robótica, sistemática. Porque quando o dia mal vem,
ou você ter tido um relacionamento robótico com Deus, sistemático, você vai cair. Não vai se permanecer. Infelizmente. É justamente o que aconteceu com esse povo aqui, ó. Tudo isso aqui que a gente fez, ó. Os estudos, tem mais, viu? Mas tudo isso daqui que a gente parou para estudar, para ver, foi só uma pequena parte de tudo isso daqui, ó. E realmente foi pouca coisa que a gente falou sobre, né? Dá para tirar A gente resumiu, né? A gente deu um grande resumão. Dá para tirar muito ensinamento de tudo isso. E também teve outras situações e outros personagens também que a gente não citou, que também dá para tirar muito ensino. Mas tudo isso é Deus falando para nós. Como o profeta Oséias falou, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deus ele não está mais interessado, faz tempo, né? Faz tempo que ele não está mais interessado só em você ser um crente adorador, esquentar banco, bater ponto. Tô todo dia na igreja, mas o próprio Jesus fala lá para frente, né? Senhor, em teu nome profetizei, em teu nome curei, em teu nome expulsei demônios, em teu nome apartai de mim que eu não vos conheço. Olha só, era alguém que estava indo todo dia para a igreja, era alguém que estava indo. Não estou falando para vocês não ir para a igreja, pelo amor de Deus, vamos para a igreja. Mas estou falando assim, que tipo, realmente vá para a igreja e tem um relacionamento com Deus real. Um real relacionamento com Deus dentro da igreja e fora da igreja, aonde você estiver. É crente onde você estiver. Exatamente. Seja e faça a diferença, né? Como Alisson aqui falou, né? Fazer a diferença. Façamos a diferença onde estivermos, né? Que possamos agradar a Deus aonde estivermos. Essa é a grande lição que eu tiro aqui, de tantas altos e baixos, de quedas e Deus levantando, né? Cai e levanta, né? Mas Deus ele nos chama para um relacionamento íntimo realmente com Ele e vivermos as bênçãos dele, né? Porque Ele vem como uma chuva seródia que rega a terra, e é o meu povo que chama pelo meu nome, se humilhar, se converter nos seus vossos caminhos, né? E buscar a minha face, então eu ouvirei nos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que lindo final. Eu gosto do final. Então é isso que aprendemos, e eu agradeço, né, a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, né? Da oportunidade que Deus nos despertou para estarmos fazendo esses estudos, nesse podcast. E Deus continue abençoando essa obra, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Só mais um fato curioso é que, a respeito do que você falou da chuva seródia, conhecemos que existem dois tipos de chuva, a temporã e a seródia. O que é a chuva temporã? É a chuva de temporada. A chuva que você sabe que vai chegar no momento temporinho da temporada, no momento certo, que ela já é programada, é natural que ela ocorra naquele tempo. Só que a chuva seródia não. A chuva seródia é fora de uma temporada. Ela acontece no momento mais oportuno, quando uma plantação precisa. É como se ela ouvisse o chamado do agricultor. Ela chega no momento em que a plantação do agricultor, em que uma árvore está morrendo, no momento mais oportuno, ela chega a dar vida. É como se fosse Deus. Deus, como você falou, é uma chuva seródia que ela chega trazendo cura, trazendo vida, trazendo a calmaria. Amém. Então, irmãos, essa foi a nossa discussão a respeito do livro de Reis. Eu quero agradecer a todos os ouvintes, aqueles que nos veem. Eu oriento a todos que sigam nossas redes sociais, Instagram, Facebook, o que tiver. Clica aí no like, se inscreva, ativa o sininho. Quero agradecer a participação do nosso comentarista Leandrão. Obrigado por sempre estar aqui. Agradecer. Mais ou menos. Quero agradecer. Muito obrigado, Leandrinho. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigado por todo esse nicho de conhecimento que você nos agregou neste dia de hoje. Obrigado por tudo. Obrigado a todos. E nós agradecemos a paz do Senhor. Pai, Senhor.